Deus, nosso querido Pai, de infinito amor, sabedoria e misericórdia. Jesus, nosso bondoso Mestre, irmão maior, médico das almas. Aos nossos amigos que na espiritualidade nos auxiliam nesse momento. Aos nossos mentores que frequentemente estão conosco a nos auxiliar nessa nossa trajetória de vida. Aqui agradecemos pela oportunidade de estarmos com a nossa lucidez, com o nosso corpo sadio, ou que mesmo com alguma alteração física ou mental, mas que possamos aqui nesse momento, nesse encontro tão maravilhoso, unirmos em pensamentos, bem como também em realizações de ideais espírita, para dedicarmos ao nosso processo evolutivo através desse estudo. Imensamente agradecidos nos encontramos por retornarmos a esse querido estudo, amparado pelo Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, que tanto também nos auxilia com as boas vibrações para podermos dar continuidade aos trabalhos da casa. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade da vida, pelo dia de hoje, que nos favoreceu estarmos aqui, nesse momento tranquilos, após termos cumprido todos os afazeres na qual nos comprometemos. Obrigado pela nossa família, que no momento também se encontra em plenitude, que nos favorece a calmaria para aqui estarmos. Em especial também a nossa irmã Inir, por dedicar o seu tempo ao ensino desse livro, retornando mais uma vez a essa série que tanto aprendizado nos traz e que nos auxilia para o nosso momento oportuno quando retornarmos à espiritualidade. Obrigada a todos que aqui se dedicam nesse momento e que o amor do nosso querido Pai, o amparo do nosso irmão maior Jesus e que todos vocês que aqui se encontram, como também os amigos da espiritualidade, possam nos auxiliar nesse estudo tão dedicado com amor e também tão esperado. Que seu amor se faça presente nos nossos lares e que assim seja. Assim seja. Bom, boa noite a todos que já chegaram mais pessoas. Eu vou pedir para vocês o máximo de organização possível, vou deixar que todos perguntem, só peço que a gente tenha disciplina. Somos um grupo grande e se vier todos seremos muito maior do que está aí hoje apresentando. Nós vamos dar hoje início à série espiritual que é as obras de André Luiz, que vocês sabem que a série espiritual ela é composta basicamente, né, de quase 16 livros. Não chega a 16 exatamente, porque tem alguns livros de mensagem no meio do caminho, como a Agenda Cristã, por exemplo, e que às vezes a gente poderá ou não fazer, a gente vai ver o andar. Da última vez eu fiz a Agenda Cristã, porque ela foi de suma importância ao momento que a gente estava vivendo aqui no Brasil e ela foi muito interessante a gente falar sobre ela. Aliás, desculpa, Conduta Espírita, né? A Agenda Cristã a gente não fez, foi Conduta Espírita. Nós estávamos num momento conturbado no Brasil e eu decidi, na época, fazer esse livro também como estudo, que foi muito legal, não foi ruim não, foi bem produtivo até. Então a gente tem basicamente um grande caminho aí afora. É a segunda temporada que eu estou fazendo das obras da série espiritual do André Luiz. Eu comecei, deve ter mais ou menos a Célia aqui presente. Eu peço a vocês que desliguem os microfones em caso não precisem para falar comigo, por favor. Só para não dar barulho. Tá? Quem não conseguir, eu desativo, tá? Pronto. Aí eu vou pedir a vocês isso, para só ligarem os microfones, por favor, quando vocês precisarem falar comigo, tá? Nós começamos esse livro, essa série, nós levamos mais de 10 anos fazendo, né? A gente tem que entender que são muitos livros. Eu pretendo fazer em torno
de 2 capítulos por aula, porém eu não sei se a turma for muito grande e houver um grande nível de perguntas, eu não vou apressar o livro. A gente estuda, a gente faz assim, estuda para toda aula 2 capítulos, sabendo que pode acontecer da gente dar tão somente um em função das perguntas que poderão ser feitas. Porque a função do estudo é tirar dúvidas. Então, se a gente corre, a gente não tira dúvidas, tá? Então, a gente já está estabelecendo aqui um acordo essa noite, que eu vou deixar também por escrito depois lá no nosso grupo. Nós vamos sempre nos preparar para 2 capítulos. Porém, se a gente vê que existe um volume muito grande de perguntas, nós faremos 1 capítulo e ponto final. Vai ser dessa forma, ok? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa estabelecer. Hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar da parte introdutória do livro, que é intitulada Novo Amigo, que é feito por Emmanuel, e Mensagens de André Luiz, que é feito pelo próprio Espírito, André Luiz. Uma coisa que nós não vamos fazer nesse grupo, não adianta vocês trazerem para mim, ficar perguntando. Nós não vamos especular a identidade de André Luiz. Então não adianta chegar aqui para mim, ele foi Esposel, ele foi Carlos Chagas, ele foi Oswaldo Cruz. Eu não vou responder nada disso, porque tudo isso, desculpem, são especulações que não vão mudar nada o nosso estudo. Em outra coisa, se o próprio André Luiz e o próprio Emmanuel, nos prefácios aqui que nós vamos conversar essa noite, ele deixou bem claro que era melhor não investigar, não adentrar nesse caminho, porque não tem finalidade, eu acho mais do que obrigação ética e moral eu preservar isso. Então, se o espírito não quis, não foi permitido, por questões da família que ainda estava reencarnada na Terra na época, e se está hoje ainda tem alguém ou não, com certeza deve ter, mas se ele não quis, ou se ele pediu esse anonimato, é obrigação nossa respeitar essa vontade. Isso não vai mudar o nosso estudo, em nada, saber se ele foi fulano, ciclano, beltrano. Isso vai ser tão somente uma questão especulativa. Então eu não vou entrar, não adianta ficar me perguntando, eu não pesquiso sobre isso, tá? A primeira vez quem fez comigo sabe que foi dessa forma, e eu permaneço dessa forma, respeitando a identidade do espírito, que se ele não quis, é um direito dele. Como a gente vai estudar as obras de André Luiz? Obrigada, Miriam, estou te vendo aqui pelo chat. Obrigada. Como nós vamos estudar as obras de André Luiz? Nós vamos aproveitar todas as informações da vida dele, porque ele abriu uma parte da vida pessoal dele para a gente, para servir de exemplo para cada um de nós não cometermos os mesmos erros que ele cometeu porventura naquela encarnação, naquele momento da vida dele. Então nós vamos utilizar esses capítulos da obra de André Luiz para termos mais informações do mundo espiritual. Isso é ponto 1. Mais informação do mundo espiritual. Por quê? Porque com as obras de Kardec nós já tivemos muitas coisas, mas detalhes da vida espiritual nós vamos encontrar nas obras de André Luiz. Então nós vamos aproveitar as informações riquíssimas que nos oferece o André Luiz, para a gente poder fazer uma casada com as obras básicas e naquilo que for permitido a gente mergulhar com mais profundidade e entender a realidade espiritual. Isso é ponto 1. Ponto 2, não vamos fazer isso, nós não vamos julgar a ninguém, nem ao André Luiz e nem tampouco os personagens que ele for narrando aqui, mas muito pelo contrário, nós vamos tentar o tempo todo se colocar no lugar desses personagens para nós sabermos se nós temos resquícios dessas personalidades, desse tipo de comportamento. Para quê? Para a gente poder aproveitar esse livro e trabalhar com ele, fazendo o nosso autoconhecimento, nossa reforma íntima, que eu acredito fielmente que foi para isso que esse livro nasceu. Para que a gente pudesse olhar, para que a gente pudesse se analisar e mudar todo o nosso contexto existencial.
Então, não vamos também fazer julgamentos, porque fulano, né, agiu assim, porque ciclano. Isso é um comportamento que qualquer um de nós poderia ter. A gente vai se colocar no lugar dos personagens, e é o que eu aconselho vocês, que costuma ficar muito rico. A gente se colocar no lugar das pessoas que ele for narrando aqui, da própria vida do André Luiz, para a gente procurar saber se a gente tem semelhanças de comportamento. Então esse é mais um ponto. Outro ponto, antes da gente hoje a gente está iniciando a série espiritual André Luiz, que é o nosso lar, começa por aqui. Antes da gente tá iniciando, em dezembro eu tive a oportunidade com alguns que estão aqui presentes hoje no estudo, de estudar um pouquinho, de falar sobre aquele livro Cidade no Além, da Eigorina Cunha, que vai descrever, que vai trazer para nós em desenhos e outras descrições da colônia espiritual Nosso Lar. Aí muitas pessoas podem estar pensando assim, puxa, mas eu não participei. Não tem problema, porque vez por outra eu vou estar usando, vou estar fazendo um paralelo e vou trazer o livro dela para gente. Quem puder adquirir o livro, beleza. Quem não puder, eu vou botar os sites da Livraria Oswaldo Cruz e vou colocar os livros também em PDF, porque eu sei que nem todo mundo está com dinheiro para comprar tudo. Então, quem puder, adquire o livro, que é bom. Eu gosto daquele livro dela, Ao Vivo e a Cores, até porque a gente tem o plano piloto da cidade em tamanho grande. Então, é muito interessante a gente ir olhando e se sentindo naquela ambiência. Eu gosto de olhar. Eu gosto muito de livro, eu sou velha. Então, gente velha gosta de livro. Né? A geração da década de 60 adora livro. Então, a gente ainda se amarra muito em livro, a gente não curte tanto PDF. Isso é mais um ponto. Então, vez por outra, a gente vai estar recorrendo à obra da Eigorina Cunha, mas, de qualquer forma, não há uma necessidade exata de vocês terem um livro. Eu vou estar trazendo, vez por outra, eu vou trazer os slides para mostrar como é que é a colônia e falando um pouquinho mais sobre tudo isso. Então, o estudo vai funcionar, acho que eu falei de tudo, mais ou menos assim. Oi, Mirza. Em relação ao livro, quem quiser adquirir, que for da nossa faixa etária, pode tentar conseguir na Livraria Oswaldo Cruz. Sim, né? pode. Eu sei que tem gente nova aí que talvez não conheça, tem um grupo até que a gente pode até passar, né, nesse grupo para as pessoas se inscreverem lá, para entrarem no grupo do Oswaldo Cruz, da livraria, né? Isso, pode. Eu andei colocando, há uma semana atrás, o grupo, eu coloquei lá no nosso grupo, o grupo da Livraria Oswaldo Cruz. Só que foi entrando muita gente. Eu vou repetir de novo, vou colocar um grupo de WhatsApp onde a gente pode falar direto com a Hilda Leia. E ela, então, ela vai dizer, tem a obra assim, custa tanto, é assim que funciona, enfim, ela vai dar as coordenadas, como é que a gente faz para o livro chegar a gente, enfim, ela vai dar as orientações. Eu vou colocar lá para quem quiser adquirir os livros. Os que não quiserem, os que não puderem, eu vou conseguir para vocês as obras também em PDF, tá bom? Então, vai atingir a todos as necessidades. Então vamos lá. Primeiramente, quando vocês quiserem fazer perguntas, vocês já entram e começam a fazer, tá? Assim, se vocês verem que entrou mais do que uma pessoa, eu vou tentar olhar aqui pela tela, se eu consigo verificar quem foi primeiro ou não, às vezes eu não consigo. E aí vocês dão um tempo, depois vocês fazem, nós vamos caminhando devagar. Eu espero que todos vocês já tenham lido esse prefácio que é feito inicialmente por Emmanuel e secundariamente por André Luiz. Então eu espero que vocês já tenham lido em casa. Quer dizer, em casa vocês já estão, né? Mas é aquela mania que a gente acha que é presencial, né? Que é interessante vocês chegarem aqui com a leitura, que assim vocês têm perguntas para fazer. Bom, inicialmente quem faz o prefácio do livro é Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que foi quem psicografou o livro. Então é claro que vai ser prefaciado sempre pelo nosso mentor. Quando a gente faz um trabalho mediúnico, claro, todos nós aqui, independente de ter mediunidade ostensiva ou não, nós temos mentores. Então, se outro mentor deseja trabalhar com a nossa mediunidade,
tem que passar primeiro pela autorização do nosso mentor, porque não é assim, oba-oba, vai chegando e vamos ver o que vai ser feito. Não, os trabalhos são coordenados. Assim como na Terra tem que ter disciplina para trabalhar, no plano espiritual muito mais. Então, quem começa o prefácio inicial é Emmanuel, fazendo uma série de colocações. Já colocando que aqui não vai haver nesse prefácio, como tantas obras que a gente lê, não vai haver exaltação nenhuma do autor da obra. Primeiro porque ele não pode, né, foi orientado a não dizer quem ele foi, não dar dados que possam fazer com que saiba exatamente em que lugar que ele nasceu, quem ele é exatamente, a família dele. Quer dizer, há especulações. Então, o Emmanuel já vai esclarecendo que não vai ter isso por essa razão. O que ele vai apresentar aqui é um espírito renovado, é um espírito que já se transformou no pós-morte. E agora ele verdadeiramente já se encontra desidentificado, isso é muito importante, da personalidade que ele habitou, né, que ele vivenciou aqui na Terra. Então ele está bem desidentificado já, vou tentar usar uma outra linguagem, desprendido, desapegado da personalidade dele de médico aqui na Terra. E a gente vai ver pelo caminho da obra, que ele foi se desapegando cada vez mais. Isso é importante, muito importante. A gente não pode ficar aferrado à nossa personalidade aqui quando a gente desencarna, porque senão esse processo é muito doloroso. Então, André Luiz, quando começa na primeira obra da série espiritual, que é Nosso Lar, a gente vai vendo que ele já estava fazendo o processo dele de desidentificação. E quando vai chegar no último capítulo, a gente vê que ele alcança essa condição de estar desapegado da figura de médico, que é uma figura muito respeitada ainda até hoje na nossa sociedade. Então, ele foi se desapegando, ele vai mostrando o processo dele de cada vez mais se desapegando disso tudo, para ser tão somente um espírito imortal que está pronto para trabalhar para Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. Essa é a primeira lição que a gente tem que fazer, se desapegar. Porque a gente acha que muitas vezes a gente está apegado só às coisas materiais. Eu estou muito apegada aos meus bens materiais, às coisas que eu possuo, e a gente fica achando que apego só existe às coisas materiais. Mas nós temos apegos ideológicos, nós temos apegos sentimentais e nós temos apegos a cargos, a posições que nós ocupamos aqui na Terra. Então, desapegar-se, como a própria Joana de Ângeles fala na obra dela, na série psicológica, é algo muito mais abrangente do que se desapegar tão somente do corpo físico ou das coisas materiais que a gente possui hoje aqui na Terra. Então, o processo de desapego é um processo longo, que eu sempre me lembro da história do mancebo rico. O mancebo rico, ele não estava muito preocupado, como nos declara Amélia Rodrigues nos livros dela. O problema maior do mancebo rico não era dar sua fortuna para os pobres e seguir a Jesus. O maior problema dele era a vaidade, de concorrer, né, de correr na corrida, né, de bigas, para que ele, então, tivesse a oportunidade de vencer, né, e ser aplaudido e toda aquela questão. Então ele estava muito preso à vaidade. O maior apego do mancebo rico não era tão somente as questões materiais, mas era a vaidade da juventude, a vaidade de competir e de vencer. Então a gente precisa entender que apegos tem vários, e aí a gente tem que pensar qual é o nosso, dentre os apegos, que a gente tem mais do que um, e qual é o que está mais incomodando a gente nesse exato momento. E isso é uma das primeiras lições. Então, Então a gente já vai ver aqui, logo de cara, que o Emmanuel fala que não vai falar de personalidade nenhuma, até porque ele tem parente encarnado e essa questão não é o que interessa. O que interessa é falar do André Luiz, né? Então ele não vai apresentar o médico, até porque o médico ele vai se diluindo pouco a pouco dentro da obra Nosso Lar e vai surgir lá no final
e depois durante toda a série do mundo espiritual escrita pelo próprio André Luiz, vai surgir um novo terapeuta que a gente vai ver. O terapeuta do espírito, aquele ser que vai olhar para o outro como um todo, e não mais como médico terreno que vai dar as suas soluções olhando só para a matéria e esquecendo daquilo que é essencial. Então, que nós possamos também aprender com André Luiz tudo isso. Aí ele fala, né, esse parágrafo aqui eu gostaria de colocar, o Emmanuel coloca assim: por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os velhos mantos da ilusão é a vida material que a gente vive aqui. Isso aqui é uma ilusão verdadeiramente. Tanto é uma ilusão que passa. Tudo que é transitório e não é eterno é ilusão. Então o que nós estamos vivendo aqui, isso tudo é uma ilusão nesse sentido, vai passar, vai ficar para trás. O que vai ficar para trás? Vai ficar para trás o nosso corpo, a nossa titulação, né? Isso tudo vai ficando para trás, tudo aquilo que foi construído em volta de uma personalidade. O que a gente leva? O que a gente leva é o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus a mamão. Nós vamos levar a nossa consciência, que pode estar suja ou limpa, e aí cabe a gente fazer a faxina. A gente vai levar os conhecimentos adquiridos aqui, nesse plano, e todo o desenvolvimento moral, espiritual, e todo o desenvolvimento psíquico, né, toda a maturidade emocional que nós formos capazes de desenvolver aqui. E o resto fica mesmo, nós não vamos levar. Então Emmanuel continua assim: os que colhem as espigas maduras não devem ofender, olha que coisa mais ética, né? Não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Então a gente, a pretexto de mostrar a nossa evolução, a gente deve primeiro pensar naqueles que estão dando ainda seus primeiros passos, o quanto que a gente pode causar nessas pessoas que ainda estão dando seus primeiros passos uma série de frustração. Então é melhor a gente ocultar boa parte daquilo que a gente está fazendo e dar tempo ao tempo para as pessoas. Ou seja, não coloca a carruagem na frente dos bois não, que isso é uma falta de caridade muito grande com você e com o próximo. Dá tempo, mostra menos o teu serviço, procura ser mais útil. Ao invés de você mostrar o teu currículo, se mostre mais útil. Aliás, o que está valendo hoje nessa pandemia, mais do que nunca, não é currículo. O que mais está valendo é o quanto que a gente está conseguindo viver os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos eu falo isso por mim. Fui atingida pela pandemia respingada, mas vi muitas pessoas ao meu redor perder aquilo que tinha. Perder parentes, perder entes queridos, perder trabalho, perder tudo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. E aí Emmanuel ele continua falando sobre essa questão e tal, de que não vamos adentrar na personalidade dele, e aí ele continua explicando por quê, porque seria uma descaridade falar disso, muitos ainda estavam reencarnados, era pouco tempo que se passara, né? E aí Emmanuel, mais para frente, ele coloca num parágrafo que começa assim: a surpresa. Meu livro é velho, eu não sei se eu não posso nem, eu tenho que falar só o parágrafo para vocês, que se eu falar a página não vai bater. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Então é natural, quando a gente está empreendendo uma nova diretriz na nossa vida, nós vamos passar por esses estágios. É natural. E mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Então, esse livro causou, na época que ele foi lançado, muita surpresa, muita perplexidade para muitas pessoas.
Eu me recordo que a primeira vez que eu dei essa obra lá no Oswaldo Cruz, teve uma pessoa que sentou comigo à parte e falou assim: você não acha que essa narrativa da cidade de Nosso Lar, que é empreendida pelo André Luiz, isso é uma coisa de ficção científica, não? Então muita gente, né, diante de tudo isso daqui, acha que é um livro de ficção científica e que deve ser olhado como ficção científica. Então eu tive assim muito tato para ir respondendo a pessoa, falando sobre as realidades do mundo espiritual, para sentir o que ela entendia da vida espiritual, qual era a crença dela de quando a morte chegasse, né? Qual era a crença dessa pessoa, de o que aconteceria com ela, para que eu pudesse conduzir. Então a gente precisa também ir com calma, que para muitas pessoas isso aqui é puramente ilusório, causa tanta perplexidade a ponto de negação total. Então a gente também é preciso se deter nisso. E uma outra coisa que eu achei interessante do Emmanuel, logo uns parágrafos depois, ele fala assim: não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitáveis que seja no plano físico. Ou seja, nós também não vamos fazer isso, tá? Não basta a gente ficar conjecturando em cima de fenômenos, em cima de coisas. Os fenômenos, tanto mediúnicos ou como os fenômenos de relatos do plano espiritual, que aqui está muito voltado para isso, são para nós refletirmos na nossa vida como espíritos imortais. E é ponto final, para isso que serve, tá? Não é para a gente engrossar fileiras, conquistar ninguém, arrastar a pessoa para essa crença. Você tem que aceitar, porque tem que aceitar que existe mundo espiritual, que existe vida após a morte, que existe colônia espiritual. Dá tempo ao tempo, conduza a pessoa, entenda o que ela pensa de vida espiritual e ponto. Sim, Célia, pode falar. Muito interessante mesmo é aquele parágrafo que ele fala que a morte carnal vem nos colocar face a face com a própria consciência. É exatamente. Nós edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. E depois, quando ele fala que da oportunidade, né, de que ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano que submeteu o próprio coração se não aproveitarmos essa oficina que é a Terra, né? É isso aí. E tanta gente menospreza, né, essa oportunidade de aqui estar, né, e deixa passar essa grande oportunidade, né, de aprender, né, Ini? Passa a encarnação sem aprender, né? Muitos. E não significa que nós, por sermos espíritas, nós estamos distanciados disso. Nós que tivemos oportunidade, você e algumas outras pessoas aqui, da gente ter estudado anteriormente o livro Voltei, do irmão Jacó, não é porque somos espíritas que nós somos os reis da cocada preta, porque muitas vezes a gente entende tudo que está aqui, mas de uma forma só intelectual. Entender a doutrina espírita só intelectualmente e não trazer isso para dentro do coração, das emoções e da vivência, nós vamos desencarnar nessa condição que o Emmanuel está colocando aí. E aí muitos falam assim: mas a gente já sabia da doutrina. Já sabia da doutrina. Mas acontece que não praticou a doutrina, não praticou interiormente, não praticou com o próximo, não praticou em lugar nenhum. Então ele vai desencarnar da mesma maneira. E aí vai ser ele com a consciência dele de não ter aproveitado o suficiente. Né? Exatamente, é que nem ele fala aqui, que não é só trocar a veste do corpo, nem a gente troca o vestido, né? Não é só voltar e trocar, né? Você vê, olha só, eu já estou na segunda vez que estou fazendo esse livro. Eu não tinha sublinhado, é o mesmo livro, eu não tinha sublinhado essa parte aqui, dessa nota aqui do Emmanuel, para você ver como que a gente entende 10 anos depois, lendo outra vez essa parte aqui. Olha só como a gente ler, estudar e cada vez interpretar diferente, não é? Só assim que a gente vai. É demais isso, né? Nunca é demais, eu concordo com você, eu também. Eu hoje, estudando de novo o livro, eu já vi coisas que eu também não vi antes. Um teste rápido para a gente saber se a gente tá
aliando bem. Mas é um teste que vocês não têm que responder, vocês têm que fazer pergunta para vocês e a resposta de vocês. Para a gente saber se a gente, entre teoria e prática da doutrina, a gente está legal. Uma pergunta que vocês não vão responder para mim, só para vocês. Eu tenho medo de morrer? Então, uma resposta que vocês vão ter. Só vou dar a resposta para vocês. Se a gente tem medo de morrer, é porque a gente ainda não introjetou o suficiente a doutrina dentro da gente. Porque se a gente sabe que morrer é só passar de uma dimensão para outra, que como André Luiz diz aqui no prefácio, a vida não cessa, quando ele vai começar a fazer as colocações dele, se essa vida não cessa, a gente só está saindo de uma dimensão e mergulhando numa outra dimensão, por que a gente tem que ter medo de morrer? A gente não tem que ter medo de morrer. Morrer é uma coisa natural, faz parte do processo evolutivo, faz parte do processo de estar reencarnado. Aliás, a única coisa que com certeza todos nós aqui vamos passar é pela morte. O resto pode ser que a gente viva ou não. Agora, morrer aqui, todo mundo vai morrer. Não tem ninguém que vai poder ficar para semente. Então todos vamos morrer. A questão é, eu estou preparada? Porque eu já vi muito espírita falar assim, não, eu não tenho medo da morte, eu estou preparada, mas eu acho que eu deveria ficar aqui mais um tempo, porque eu ainda tenho muitos débitos. Ué, quem sabe é Deus, se ele achar que você tem que ir agora, não tem esse negócio de ter mais tempo para fazer nada, né? Aceita e fala, pode ir, pode levar, que eu estou indo, né? Então é isso que a gente precisa entender, né? Eu estou preparada para esse processo, tranquilamente, vou morrer, estou preparada? Então é uma pergunta, para a gente saber se teoria e prática tá legal. Não é que a gente vai desejar desencarnar, não estou falando isso. Eu estou falando se a gente encara bem esse processo de que vai morrer. Eni? Oi. Oi, Regina, fala. Regina, tudo bem? Tudo o que bem. eu acho interessante é que tem muita gente que fala, inclusive espírita, diz assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como eu vou morrer. Eu tenho medo, né? Então tem medo de morrer. Tem medo de morrer, é isso aí. Tem medo, É porque medo e a ponto. gente tem que aceitar de uma forma serena, né? Sabendo que a providência divina atua, que a misericórdia divina também, e aceitar do jeito que tiver que vir, né? Aí a pessoa diz assim, não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como. Aí, tem medo. Gente, a maioria dos espíritas, assim, às vezes nos bastidores, quando a gente conversa, a gente vê que morre de medo de morrer. A maioria. A maioria. Eu falo por mim, eu já ouvi muita coisa, não tem. Aí daqui a pouco, quando a pessoa relaxa, ela deixa transparecer que ela morre de medo de morrer. E aí você pensa, então a teoria e a prática ainda tá um negócio meio campenga. É natural, mas a gente tem até que aceitar isso para trabalhar, né? Aceita. Mas como André Luiz mais para frente já vai começar a falar, a vida não cessa. A vida não cessa. A vida para nós que acreditamos no espírito, que somos imortais. Então, para nós, a vida não cessa. Nós apenas saímos da dimensão material e vamos para a dimensão espiritual. Para nós, não. Para o materialista, se você perguntar para ele, vai falar que a vida termina com a morte, acabou, não tem mais nada para ser feito. Para a gente não, a vida a gente só vai ingressar. Mas a gente, para ingressar nessa dimensão espiritual, foi como a Célia falou das colocações de Emmanuel, nós vamos dar de cara com a nossa consciência. E a próxima pergunta é, a nossa consciência está tranquila ou está perturbada? Ela tem cumprido com os deveres ou ela tem empurrado com a barriga? Tem algumas colocações aqui no chat. Alguns anseiam pela desencarnação. Eu acho que a gente não tem que ansiar pela desencarnação. A hora que for, foi. Né? A gente deve lutar pela vida até o final, é a nossa obrigação, até porque a gente não sabe o fim. Então a gente tem a obrigação de lutar pela nossa vida até o último momento. Mas lutar se entregando para Deus, lutando, sabendo que poderá ser levado a qualquer instante. Medo de perder, eu não entendi muito essa colocação, medo de perder eu tenho. Eu não entendi essa colocação que foi colocada no chat, peço desculpas, eu não entendi em que momento, como eu posso abordar essas colocações, desculpa. E a Edilane colocou assim, tinha antes da minha mãe partir, mas depois que ela se foi, estou me desapegando. Às vezes, o que a gente precisa, para a gente se desapegar
do medo de morrer é a gente perder alguém que a gente ama muito. Aí depois muitas pessoas já me relataram isso, que depois disso passa a ter uma grande coragem para viver o momento de transição para a morte, né? Ah, sim, perder os filhos. Mas os nossos filhos, os nossos maridos e nossas esposas, nossos pais e enfim, nós não vamos perder. A gente sabe que a gente vai se encontrar na dimensão espiritual. Os nossos maridos, esposas, filhos, eles estão filhos, estão esposos, estão esposas, mas não são nossos. Como nós não somos de ninguém, nós pertencemos a Deus. E isso é uma das coisas que a gente precisa começar a trabalhar as questões do nosso desapego. Por quê? Porque lá vai que, por exemplo, um filho parta antes da gente, quem é pai e mãe, né? Aí a gente vai sofrer muito e essa vibração do sofrimento pode atingir aqueles que vão. Eu sei que é difícil, mas é importante a gente trabalhar essa questão da desidentificação. Nossos filhos não são nossos, nossos pais não são nossos, ninguém é nosso. Nós pertencemos a Deus. E um dia também nós, com a consciência que nós temos de que somos espíritos imortais, e essa obra de André Luiz vai mostrar muito isso pra gente, nós vamos ter a oportunidade de se encontrar de novo. Então olha que doutrina abençoada, porque a doutrina dos espíritos, ela mostrou pra gente que a vida após a morte existe, que não é uma teoria, é um fato. Por que é um fato? Porque são os espíritos desencarnados que vieram dizer pra gente que eles continuam vivos. Então isso não é uma teoria, isso é um fato. Aliás, tem uma série agora no Netflix, Vida Depois da Morte, não é isso? Eu comecei a ver, ainda não consegui desabrochar muito, porque o tempo é escasso, né? Mas eu tô achando muito interessante. Recomendo a vocês, pra gente, assim, aquilo é água com açúcar, pra gente. Mas entenda, esses fenômenos estão ocorrendo na América do Norte, Estados Unidos e na Europa. Isso é muito bom? Porque é um povo, é uma raça muito ariana, que só acredita naquilo que pode tocar. Então, para eles, isso é muito bom, porque eles estão investigando. Então, a gente tem que entender que essas investigações vão acabar caindo dentro de Kardec. É isso daí. E aí vai fazer aquilo que Kardec deixou pra gente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que tem que haver aliança entre a ciência e a religião. Então aí vai ser a ponte para isso tudo. Então eu achei interessante essa série, eu estou vendo ainda, mas eu estou achando bastante interessante por isso. Tá? Vai acabar esbarrando em Allan Kardec daqui a pouco. É só a gente esperar. Aqui no chat colocou assim: perdi meu pai e minha mãe em 4 meses. Dureza. Está tudo muito recente, mas eu sei que um dia estaremos juntos novamente e isso me deixa em paz. Saudade existe e dói, mas estou em paz. A saudade existe sim, ela é natural, a saudade. Nós ainda vamos, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, durante um período desse luto que a gente vive, a saudade é doída e sofrida. Quando a gente lembra, as lágrimas vêm e caem sem nenhuma permissão, por mais racional que a gente seja. Mas, com o tempo, essa saudade fica uma lembrança gostosa. Para você que perdeu a sua família, 4 membros, eu falo isso para você, é fato. Dói muito, é muito difícil, Mas a gente saber que a vida continua e que a gente vai se encontrar de novo, nossa, isso é um consolo para mim inenarrável. E mais, quem sabe o nosso preparo emocional, porque a gente tem que estar preparado emocional e espiritualmente, pode ser que a gente se reencontre até antes da nossa morte. A gente pode se encontrar em sonho. A gente sabe que para isso a gente precisa estar preparado e os entes que partiram também estarem preparados para receber a nossa visita. Então, o seu sonho de reencontro pode ser até um sonho que possa ser antecipado. Prepare-se espiritualmente e dê tempo ao tempo para os seus familiares serem preparados pela espiritualidade também. Quem sabe antes não vai dar para matar a saudade. A doutrina dos espíritos passa isso para a gente, e é isso que a gente tem que saber. Então essa saudade poderá ser abreviada. É doída? É muito doída sim. E tem que viver. Quando tiver com vontade de chorar, chora. Quando tiver com vontade de reclamar, reclame.
E quando precisar de alguém, ligue. Quando precisar de falar, fale, porque é assim para todo mundo. É para todo mundo. Para uns é mais difícil, para outros é mais fácil, mas é assim para todos nós. Com relação à série, já tem gente aqui no chat falando que está assistindo, que é muito interessante, sim, vale a pena. Para vocês tiverem Netflix em casa, quem tiver, vale a pena ir vendo, porque está havendo pesquisadores, estão pesquisando muitos fenômenos de quase morte, sobre os fenômenos mediúnicos, se há charlatanismo, se não há. E aí eu pergunto a vocês, não foi isso que Kardec fez? Foi pegar os fenômenos e dar um embasamento científico. Então, mais cedo ou mais tarde, vai chegar lá, tá, gente? Estão colocando assim, Enir, dói o coração, é uma observação que eu fiz na partida de minha mãe. Dói sim, a gente chora sim. E é natural, a gente tem que viver esse luto. Outras colocações, achei bastante pertinente o que diz no último parágrafo. Os passos seriam os últimos parágrafos do Emmanuel, os últimos parágrafos do André Luiz. Desculpe que agora eu me perdi, você que colocou aí. Os últimos passos do cristão em qualquer escola religiosa devem se dirigir verdadeiramente ao Cristo. Muitos de nós encarnados precisamos viver isso com clareza. Jesus é o único caminho, é verdade. A gente quer ingressar, por exemplo, no planeta de regeneração, só tem um jeito, seguindo o modelo e guia, que é Jesus. Entendendo os seus ensinamentos e vivenciando os ensinamentos, porque não adianta entender Jesus, achar lindo tudo que Jesus falou e não viver o que Jesus disse. É se colocar no lugar de Jesus, no lugar que ele se colocou. Ainda ontem, quando eu estava falando da ovelha perdida, que eu falei que Jesus é o grande pastor que veio ajuntar o seu rebanho, entenda, nós aqui na Terra também somos pastores. Quais são as ovelhas perdidas que estão ao nosso redor, que nós precisamos resgatar? Então, veja bem, os ensinamentos de Jesus não é só para a gente falar assim, ai que bom, Jesus vai me resgatar. Não, que bom sim, mas e você está fazendo o que ele te ensinou? Sendo pastor daqueles que estão na tua retaguarda? Porque a lei de progresso diz que nós temos a obrigação de ajudar os que estão na retaguarda. Você está sendo o pastor das ovelhas que se perderam? Que estão na tua retaguarda? Senão, não serve para nada. Entenda bem, os ensinamentos de Jesus não serviu para nada. Né? Isso é uma tarefa difícil. A gente conduzir almas que se afastaram do rebanho é muito difícil. Principalmente quando é dentro da família. Quando é fora é moleza. Agora, quando é dentro do lar, que tem aquelas ovelhinhas, às vezes rebeldes, né, que gostam de se afastar, ali é difícil. Me pediram para repetir o nome da série. Está no Netflix. Netflix é Vida Após a Morte. Certo, Mirza? Faz aí com a cabeça. Então eu falei certo. Isso, Vida Após a Morte. A Márcia já colocou. Do novo amigo. Então é do Emmanuel. Ok. Isso, já achei. Sim, quem deseja falar que alguém abriu o microfone e eu perdi. Célia, sim. Eu. Sim. O Enir, uma coisa interessante aqui, muito interessante mesmo na mensagem do André Luiz. Sim. No parágrafo aqui, que começa com é preciso muito esforço do homem. É preciso, sim, muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho. Vai ao encontro o que a Andresa colocou ali com o Emmanuel, porque esses espíritos eles falam na mesma sintonia. Né? É uma coisa que a gente tem que aprender muito, porque que ele diz que quase sempre que o ingresso se verifica, quase sempre de estranha maneira, ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a todo momento, todo dia, todo minuto, porque, pelo menos, vê se é isso que eu entendi. A gente sempre acha que a gente aprende, né? E acha que o normal a gente quer levar todo mundo, né? Eu aprendi, eu quero levar meus filhos também, marido e periquito, papagaio, mas não. O que você aprende, o que você retém, é só você, né? Então você vai, é o que está dizendo aqui, é você sozinho, né? Cada um tem o seu momento, é isso?
nós vamos ensinar as pessoas ou ajudá-las pelos nossos exemplos. A gente não pode violentar consciências. Foi o que ele colocou aqui o Emmanuel anteriormente, quando ele fala das espigas, que as nossas espigas já estão maduras e a gente não pode, com isso, né, desdenhar que o outro ainda está começando. Então, se a gente já tem 5 minutos de evangelho, 10, e o outro não tem minutos nenhum, a gente não deve desanimar a pessoa. A gente deve seguir entendendo o que ela precisa e em doses homeopáticas a gente vai ofertando, mas acima de qualquer coisa, a melhor oferta para uma pessoa do evangelho é a vivência do evangelho. A gente vive muito o evangelho, passa muito o evangelho para as pessoas quando a gente vive o evangelho. Então é isso mesmo que você colocou, a gente não pode apressar colheita de ninguém. Tem muita gente que está agora descobrindo que precisa fazer a plantação, mas está com seu terreno todo cheio de mato e de pedra. O que ele vai ter que fazer primeiro? Limpar o mato, tirar as pedras, afofar o terreno para plantar a boa semente. E o que isso significa? Isso significa a reforma íntima. A gente precisa trabalhar uma série de conteúdos para que a boa semente encontre solo adequado para se desenvolver. Então a gente não pode apressar a plantação de ninguém, nem a colheita, só porque a gente já está colhendo em muitas coisas. Que tem muitas coisas que a gente já está colhendo na nossa vida. Mas a gente precisa dar tempo para o outro. E esse tempo é o nosso exemplo. É um exemplo constante. É um exemplo constante. Que também não adianta a gente falar bonitinho para as pessoas, para falar de Chico Xavier, de André Luiz, de Kardec, de Evangelho, de Jesus, enquanto que muitas vezes a gente não vive nadinha disso, nadinha. A gente é muito boca para fora e nada boca para dentro. Então a gente tem que ter esse tempo aí. Respeitar o tempo do outro. E valorizar ao máximo a conquista do outro também. Tá? Quando eu disse para vocês que aquela pessoa que disse para mim que o livro Nosso Lar era um livro de ficção científica, eu não violentei a consciência da pessoa. Eu fui caminhando até onde ela foi possível caminhar. E depois eu deixei o tempo. Deixei que ela decidisse se ia ser ficção para a vida dela ou não. A gente não veio violentar consciências. A gente caminha, senão as pessoas se afastam tanto da gente, a gente se torna aqueles religiosos intolerantes como eram os fariseus, que não toleravam nada, não toleravam os defeitos das outras pessoas. E com isso eles afastavam as pessoas que mais precisavam das religiões. Essa é a verdade. Não podemos ser os donos da verdade, né? Não. Caminha com aqueles que estão ao teu lado até onde eles permitirem. E dali para frente sirva só de exemplo. Deixa o tempo para eles, o tempo. Porque para a gente também é assim. Tem um monte de coisa que a gente sabe e não consegue fazer. A gente conhece muito o Evangelho e não vive ele 100%. Então a gente tem que dar tempo para as pessoas. É isso que a gente precisa entender. Nada de violentar consciências, tá? Que a título, a gente tem que entender que a intervenção não é intromissão. É bem diferente. Tem gente que confunde intervenção com intromissão. E aí a gente desrespeita a pessoa. É uma separação muito grande disso tudo, né? A gente está chegando nos minutos finais. Eu quero crer que o André Luiz trouxe aqui para a gente umas colocações que eu achei bastante interessantes. Fala assim: seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Ou seja, a morte não resolve a nossa vida. A gente precisa entender isso. Quando a gente morrer, a gente não se torna santo. Como também não vai se tornar demônio. A gente vai continuar aquilo que a gente é. Então ele coloca: uma existência é um ato. E é verdade. Uma existência é um ato na nossa vida. Mas é um ato que pode determinar muita coisa. Uma existência, a existência que a gente tem agora, pode determinar se eu vou para o planeta de regeneração ou já me riscar da lista. Já me riscar da lista. Vocês já pararam para pensar nisso? Imagina eu agora adquirindo um grande processo expiatório. Eu agora me comprometendo tanto e a ponto de
ocasionar na minha existência um grande processo expiatório. Com certeza eu vou ser riscada da lista. Por quê? Mundo de regeneração não vai caber expiações. Ah, mas onde eu vou expiar? Em outro lugar. Eu vou ganhar um passaporte carimbado para um outro sistema, um outro planeta. Eu vou poder expiar, mas não aqui. Então imagina, desculpem a sinceridade, eu não estou aqui para julgar, mas apenas para constatar, esses políticos que estão desviando as verbas hoje da área de saúde estão morrendo às pencas por falta de tratamento. Isso é um processo expiatório? Estou dando um exemplo em grande escala para a gente entender. Isso é. A possibilidade deles estarem riscados da lista é muito grande. É muito grande a possibilidade deles. Então não é hora de nós adquirirmos débitos. É hora da gente tentar sanar os débitos com aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que a pandemia jogou a gente para dentro de casa. Será que foi por um acaso? Não. Porque é dentro de casa o nosso maior problema. É dentro de casa que a gente fica com a gente. Então a gente tem que se relacionar com a gente. E a gente às vezes não se relaciona bem com a gente. Então é uma tristeza. É dentro de casa que muitas vezes a gente está com contato mais íntimo com os familiares. Outro grande problema. Que às vezes a gente saía de casa para não entrar muito em contato. Então não foi por um acaso que essa pandemia jogou todo mundo para dentro de casa. Cada um foi descalçado de alguma maneira. Então entenda, adquirir débitos expiatórios agora é complicado. Um corpo é uma veste, é uma roupa que você põe. Porém, a gente presta conta dessa veste? Presta. Então, se eu sair na rua agora sem máscara e caminhar no centro histórico, eu sou uma suicida. Eu vou prestar contas disso? Vou. E teve gente que falou para mim, que bobagem usar máscara, nós somos espíritas, falou assim para mim. Nós sabemos que nós só vamos nos contaminar com vírus se tiver. Eu falei assim, como assim? Eu perguntei, como assim? Então, se agora eu sair ali na rua, ficar caminhando de máscara, conversando todo mundo pertinho, então, se eu pegar Covid foi porque eu peguei? Não, eu peguei Covid porque eu sou uma imprevidente. Eu sou uma imprevidente. Kardec falou isso lá na Revista Espírita. Eu sou uma imprevidente. Por quê? Porque eu sei que eu estou no meio de uma pandemia. Hoje a ciência me trouxe uma série de conhecimentos dizendo o que eu tenho que fazer para evitar a doença. E se eu não evitei, eu sou imprevidente. E Kardec, quando falou da lei do trabalho, não sei se é na questão 675, se eu não me engano, eu posso ver a questão, tem uma nota lá, fala sobre a lei de trabalho, ele fala educar, ele fala sobre educação. Educar é criar hábitos de ordem e previdência. Eu não fui previdente, e nem muito menos ordeiro. Então eu estou exposta, eu não morri porque eu tinha que pegar Covid. Talvez eu não tinha, mas eu acabei de me expor agora. Né? Então entenda bem, eu tenho que cuidar do meu corpo? Tenho. Tem que cuidar do corpo dos outros? Tem também. Tem também. Por quê? Porque nós sabemos, está em obras póstumas, quando fala de expiações coletivas. Nós criamos três formas de criar débitos. O indivíduo com ele mesmo, ele não se protegendo, o indivíduo com a família e o indivíduo com a sociedade. Nós respondemos nesses 3 âmbitos. Então, como eu tenho cuidado de mim? Eu vou responder por isso. Como eu tenho cuidado do meu próximo, tanto a nível de sociedade como de família? Eu vou responder por isso? Vou. Então, veja bem. Uma coisa é eu seguir todas as prevenções hoje no meio da pandemia e aí eu pegar Covid. A outra coisa é eu não fazer nada porque eu acho, olha só, estou botando a responsabilidade em Deus, que não estava no meu mapa kármico para pegar, ou se tivesse eu ia pegar mesmo e sair por aí fazendo as 1000 loucuras. Eu estou me desprotegendo e desrespeitando a vida dos outros. Eu consegui adquirir 2 tipos de karma. É isso que vocês querem? É hora de parar para pensar. A doutrina espírita serve para isso. Né? 1 século, 1 dia, e é verdade. A nossa vida é isso aí. 1 século é 1 dia. Um serviço é uma experiência. Todo serviço que a gente prestar hoje aqui na Terra, em relação a nós mesmos, em relação à nossa família, ou quem quer que seja, ela representa apenas uma experiência que irá nos facultar maturidade espiritual e emocional. E que bom, graças a Deus. Ninguém deve nada para ninguém. Um triunfo, uma aquisição. Que bom que eu consegui.
uma morte, um sopro renovador. Porque nenhum de nós vai morrer. A gente só vai se transferir daqui para o mundo dos espíritos. Só isso. Não existe morte. E o bom é isso, né? Vou voltar aqui para o chat, que coloca assim: não podemos pôr Deus à prova. É verdade. É um desrespeito à divindade. Tem gente que fala para mim que Deus é que sabe, só vai pegar esse vírus quem tem que pegar. Sei. Aí, enquanto isso, a gente anda por aí às soltas. Quer dizer, você está colocando Deus a serviço seu, né? Como se Deus fosse um serviçal que tem que andar atrás de você te protegendo. Ele te deu todos os conhecimentos para você se proteger e você ainda tem aquela concepção antiga de que Deus é o teu serviçal. Ser inconsequente e depois chamar pela misericórdia não adianta. Tem que fazer a nossa parte aqui. Nos proteger e proteger o próximo. E aqui no chat está assim: interrelacionado com a sua palestra ontem, né? Eu comigo, eu com a família, eu com a sociedade. É isso mesmo. Isso está no livro Obras Póstumas, num capítulo intitulado Expiações Coletivas. Acho que é esse o título, Expiações ou Provas Coletivas. Acho que é Expiações Coletivas. Vocês vão ver lá Kardec falando das relações com os nossos débitos. Às vezes somos excelentes com a nossa família, mas na sociedade somos déspotas. Às vezes é o contrário, somos excelentes em sociedades e somos déspotas enquanto estamos dentro de casa. Adquirimos débitos? Sim. Vamos responder por eles? Sim, vamos. Né? Por quê? Porque a lei de Deus é lei de amor. E como disse Jesus, o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tríplice aspecto do amor. O amor a si mesmo, que é o autocuidado, o autorrespeito. O amor ao próximo, que vem, que deriva, que nasce desse autocuidado, para finalmente a gente conseguir amar a Deus. Então, nós estamos nesse momento da pandemia, tá? Nesse momento aí que nós estamos. É isso aí. Quem quiser saber mais sobre os momentos de egoísmo que nós estamos vivendo da pandemia, leiam a questão 916 de O Livro dos Espíritos. Vocês vão achar bastante interessante. A pergunta feita em 1857, parece que ela foi feita hoje. E parece até que foi feita em plena pandemia. Ok? Então, gente, era isso que eu tinha para falar. E na próxima aula, nós vamos fazer aquele esquema de tentar 2 capítulos. Porém, se tiver perguntas, a gente faz um e depois na outra, ok? Não temos que correr, temos que dar possibilidades a todos, tá bom? É isso. Alguém tem mais algumas colocações? Senão, faremos a prece final. Então, tá. Então, na próxima aula, teoricamente, será o capítulo 1 e o capítulo 2. Mas sem pressa, vamos estar apenas preparados, tá bom? E aí depois a gente vê como vai ser o desenrolar da nossa aula, tá? Nós estamos nos conhecendo aqui para a gente saber como é que vai ser as nossas colocações. A gente está se conhecendo para ver como é que vai ser, tá? Qualquer problema, vocês têm lá no grupo meu do WhatsApp, vocês têm o meu celular. Vocês podem entrar em contato comigo. O que pode acontecer é eu demorar para responder. Porque quando eu saio para fazer atendimento, eu não mexo, já não mexia antes, agora menos ainda eu mexo em celular. Até por causa das normas de higienização. Então, gente, vai ser sempre assim, tá bom? Aí vocês podem fazer as perguntas que eu estou ali às ordens para responder, tá? Eu posso pedir a Célia para fazer a nossa prece final, Célia? Você poderia fazer? Pode sim, Eni. Então, por favor, gente, vamos lembrar de todas as pessoas envolvidas na pandemia. E sem fronteiras de preconceito. Aqueles que estão remando contra, a gente ora por eles também, porque acima de tudo eles são as nossas ovelhas, acima de tudo eles são os nossos irmãos e nós devemos isso a eles. E vamos nos posicionar sempre em sociedade com amor, porque o amor arrasta, o ódio e a vingança só afasta, ok? Então vamos lá. Possamos nesse momento levar nossos pensamentos a Jesus, fechar os nossos olhos, imaginar sua doce e suave imagem em nossa mente e possamos agradecer a Ele todas as bênçãos que derrama sobre nós, toda a bondade, todo o amor e misericórdia que sempre nos gratificam. Que possamos, Senhor,
te agradecer sempre por sermos abençoados por esse teu amor infinito. E que possamos, Senhor, pedir a Ti e a nossa querida Maria, que tanto nos ama, que possa cobrir esse mundo com esse seu manto azul de amor, que possa abençoar a esses sofredores do corpo e da alma, que nesse momento, Senhor, necessitam tanto do Teu amor, Jesus, Teu amor, Maria. Abençoa, Senhor, a todos nós que necessitamos tanto de paz, de amor, de serenidade, de harmonia. Fica conosco, Jesus, hoje, sempre e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos.